Queridos, graça e paz. Louvo muito a Deus pela existência dessa igreja. A gente não pode desvincular essa igreja de duas pessoas que nos deixaram, estão com Jesus. E a minha esposa fez questão de dizer, eu não vou lá, porque eu vou lembrar da Clauzi, lembrar do pastor Clemente. Essas duas pessoas marcaram muito as nossas vidas também. A Clauzi, posso dizer, foi a maior amiga que a minha esposa já teve. Então, a gente não pode desvincular esta igreja dessas duas pessoas. Na verdade, também o casal que nos recebe, né? O Mateus e a Dani, e agora o Davi. A gente louva muito a Deus também por essas vidas. Vimos esses, desculpem eu falar dessa forma, vimos esses meninos crescerem ministerialmente, em todos os sentidos. E louvo muito a Deus, me sinto muito honrado pelo convite que me foi feito para estar hoje aqui. Sou realmente pai de duas lindas mulheres. Uma é a Ludmila e a outra é a Priscila. E sou sogro do genro mais bonito que existe no Vale do Aço. Só tem ele também. E nós fizemos um acordo subjetivo quando eu entreguei a Priscila, tão linda, tão bonita. Entreguei para ele e ele olhou para mim assim, subjetivo com o acordo. E ele deve ter pensado o seguinte, vou te retribuir, pastor. E a retribuição foram 5 lindos netos. Então eu fico muito honrado pelos 5, tá? Todos nasceram tão belos, tão bonitos, me enche muito de alegria. E uma certa vez, aí, conforme o pastor Mateus disse, que eu tenho alguns anos de ministério, 42 específico, esse ano eu faço 43 anos, e nesse período aí de 42 anos, eu tive oportunidades de desenvolver papéis dentro da denominação. Nós pertencemos à Convenção Batista Nacional, e dentro da denominação eu fui presidente da Junta de Missões, que é mundial, fui presidente, vice-presidente da Ordem dos Pastores Nacional, fui presidente da Ordem dos Pastores Regional, fui presidente de Congresso de Jovens Estadual aqui em Minas Gerais, presidente de um monte de coisas, de um monte de entidades ligadas à denominação. E agora, uns 3 anos atrás, devido a essa vivência ministerial, devido a essa experiência ministerial, eles estavam fazendo a eleição de uma convenção regional. E aí alguém levantou a mão, olha, eu indico o pastor Antônio Carlos Alves Paixão, que sou eu, para ser o nosso presidente. Aí eu, gentilmente, levantei a mão também, dizendo, olha, gente, eu vou declinar do meu nome, eu não vou aceitar esse cargo, porque agora eu sou presidente de 5 netos. E daqui para frente eu só vou presidi-los. E realmente o sábado eu dedico a parte da tarde para os meus netos. Minha vida é toda contada, toda equilibrada. Segunda-feira eu tenho um tipo de compromisso, terça, quarta, quinta, sexta. Mas no sábado eu dedico para a família. Dedico para eles. E já tem um grande fruto. O único neto macho. A gente pergunta para ele, o que você vai querer ser quando crescer? E ele deu a mesma resposta que eu dei quando eu tinha a idade dele. Ele diz, eu quero ser pastor. Então o pastor Jonathan Rosa já existe. Só falta crescer. Que lembrando disto, quando o meu pastor, inicialmente eu na idade do Jonathan, 5, 6 anos, que meu pastor olhou para mim assim e perguntou assim, Carlinhos, o que você quer ser quando crescer? E eu olhei para ele assim, a profissão mais próxima que eu achei, eu falei, eu quero ser pastor. E vocês podem constatar, realmente eu sou pastor, mas não cresci. Então tem muito ainda que crescer, principalmente
na compreensão dos dias atuais que estamos vivendo. São dias não só difíceis, mas dias desafiadores. Quando vocês cantavam, quando vocês adoravam, comentei com o Felipe, puxa, a igreja aqui é uma igreja de jovens. Realmente é uma igreja de ovelhas. Eu já estou pastoreando uma igreja de ovelhas. Mas são tão abençoadas quanto as ovelhas de outros rebanhos. E eu louvo muito a Deus por essa igreja, pelo crescimento, pelo desenvolvimento, e profetizo, esse terreno é de vocês. Amém. Deus abençoe. Queridos, sem enrolation, vamos ao texto da palavra. E esses dias eu ouvindo um trechinho só da palavra do pastor Jeremias, aqui que vocês conhecem, e ele falou assim, olha, vocês não sabem o desafio grande de pastor local. Pastor local tem que ter uma mensagem nova todo domingo. Mesmo que a igreja não lembre da mensagem do domingo passado, mas se o pastor for pregar de novo, eles lembram. Bom mesmo, dizendo ele, pastor Jeremias, bom mesmo aqueles pastores que saem pregando assim em todas as igrejas, porque ele prega a mensagem, aquela mensagem que ele pregou na primeira, e essa já é a 15ª vez que ele prega a mesma mensagem, e todo mundo aplaude, mas porque está quase decorado. Mas eu quero dizer para vocês que o que eu vou pregar hoje é o que eu prego na minha igreja local. Sou muito igrejeiro, nunca saio da minha igreja para estar pregando aqui e acolá, sou muito local, e o que eu preguei aqui é porque a minha igreja foi abençoada, eu quero que vocês sejam abençoados também. Pastor Márcio Valadão, quando era professor nosso de seminário, ele fez uma perguntinha assim, queridos, vocês gostariam de repetir mensagens? Aí os seminaristas todos falaram assim, não, porque a palavra de Deus é inesgotável. Tem mensagem única, para cada dia tem uma mensagem. Aí o pastor Márcio falou assim, pois é, queridos, porque eu repito. Depois ele deu o porquê, ele falou assim, é porque a mensagem que Deus dá não é para uma igreja. O Senhor dá uma mensagem para toda a igreja. Seja ela na Bahia, São Paulo, Rio, por onde a gente passar. Então já estou desvendando o mistério de que essa mensagem aqui já foi pregada em outras igrejas. E eu anoto direitinho, como o pastor Clemente sempre anotava, eu anotei que a última vez que eu preguei, no dia 22 de novembro, foi na igreja presbiteriana do Recanto Verde, em Timóteo, mas a última vez mesmo foi no dia 27 de dezembro, na minha igreja, na Terça Power. Então, vou repetir. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 15, os versos de número 11 em diante. A história do filho pródigo, todo mundo já sabe, mas é bom a gente ler, para pegarmos detalhes que às vezes a gente nunca pegou. Lucas, no capítulo 15, verso 11 em diante, diz assim, e continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, tem uma versão que fala das bolotas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai
tem pão em fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, conforme ele treinou na vinda: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Mas o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: O que é isto? O que está acontecendo? E ele informou: Veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurou conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tanto tempo que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, principalmente com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado, quer dizer, o novilho de exposição. Então lhe respondeu o pai: Filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, é um texto por demais pregado nas igrejas. Eu já preguei várias vezes em outras ênfases, ou com outras ênfases, sobre esse texto, Filho Pródigo. Vou citar aqui, algumas vezes, títulos que eu usei nesse mesmo texto. Mas tem um ditadozinho popular que a gente conhece, todo mundo já falou, quando a pessoa entende o que você está falando, aí você fala assim: caiu a ficha. E muitos de vocês aqui usam essa expressão, caiu a ficha, sem saber o que era mesmo isto. São poucos aqui que lembram dos orelhões, principalmente os orelhões que usavam ficha. Nos anos 80, quando eu estudei no seminário aqui, Seminário Teológico Evangélico do Brasil, era uma riqueza a gente ter ficha telefônica, era um tesouro. Porque com aquela ficha telefônica você poderia falar com sua família só 3 minutos também. Senão ela engolia, aí você tinha que estar sempre alimentando o orelhão de fichas. Depois veio o evento aí do cartão telefônico, depois acabou. De orelhão mesmo só ficou eu. E vocês sabiam, né, que a pessoa, quanto mais velha vai ficando, ela cresce 2 partes no corpo, orelha e nariz. Eu estou torcendo para eu ser um elefante. Literalmente, orelhudo e narigudo. Mas o cair a ficha era como se, é uma expressão que a gente herdou dessa época, para dizer o seguinte: olha, agora que você compreendeu, ou agora que você entendeu, ou agora é que você realmente vai tomar uma posição. E essa história do filho pródigo, eu ouvi uma mensagem sobre o filho pródigo, que o pastor, ele ficou preso somente na questão do anel, explicando só o anel. Eu achei aquilo tão deslumbrante, mas eu achei tão bonito, ele pregar só sobre o anel. É lógico que eu não vou pregar sobre o anel, eu vou pregar sobre o herói perdido, ou o herói pródigo, ou aquele que caiu a ficha, ou aquele que teve um tempo até a ficha cair.
E eu fiz questão de ler a história toda, porque a história toda é curta, mas dá para a gente entender todo o enredo. 2 jovens, 2 filhos, fala assim para o pai: eu quero que o senhor me dê os bens aí, para que eu possa vazar, para que eu possa ir embora, gastar o que eu tenho direito. Não levou em consideração que herança só se adquire depois da morte dos pais, ou de quem está deixando essa herança. Coisa particular, tá? Com o falecimento da Clauzi e do pastor Clemente, então a minha neta mais velha, a Emanuele, ela viu essa questão de partilha de bens pós-morte, de herança. Ela viu o pai dela ficar um certo tempo com o carro que era da avó. Ela viu tudo isso. E o meu carro particular é um carro que eu gosto muito. Eu tenho um Azera 2009, mas é só meu. Tirei 0. E um dia os netos resolveram ir até o restaurante comigo, e essa minha netinha, ela olhou o carro assim, de fato, para a época, um carro muito luxuoso, e falou assim: vô, quando o senhor morrer, o senhor me dá esse carro? É porque ela estava acostumada com essa história de herança. Aí foi quando eu falei para poupar a minha vida, eu falei assim: filha, ou netinha, pode ficar já com o carro, eu não preciso morrer, não. Então, de vez em quando alguém fala assim: o senhor quer vender esse carro? Eu falo: não, já tem dona. Já tem a dona. Mas esses 2 jovens aqui deixaram de cumprir uma regra, a regra de só ter herança depois que morre. Pai, o senhor vai me dar agora, antes do senhor morrer. Mas coração de pai, e de avô também, é muito dócil. Não, eu estou te dando já agora. Mas o rapaz precisava cair a ficha em uma determinada situação da vida, que durante todo o período da mensagem aqui, você vai entender porque eu usei esse título, Caiu a Ficha. E eu começo então na introdução, lendo o meu esboço, o seguinte: sabemos que a maioria das pessoas, ou melhor, dos pregadores, usam a história do filho pródigo naquilo que se torna mais fácil de interpretação. Eu sou um pregador, então se eu ler essa história, então é mais fácil a gente interpretar por aquilo que é mais fácil de interpretar. Ou seja, interpreta essa história com a facilidade de alguém que saiu gastando tudo que tinha. Já ouvi mensagem assim: alguém que sai gastando tudo que tem, poupa. Alguém que sai gastando tudo que tem, não gaste agora. Alguém que sai gastando tudo que tem, cuidado com o futuro. Já ouvi e já preguei essa mensagem ou essa história com outras ênfases. Sim, eu mesmo já preguei durante esses 43 anos de ministério, já preguei muito sobre o filho pródigo. Por exemplo, eu já dei o título uma vez: aquele que só deu valor ao que tinha quando perdeu. Então, até hoje a gente precisa ouvir uma mensagem assim: aquele que só precisa dar valor quando perde. Seja até mesmo morar no Brasil. Tem gente que fala assim: ai, que sonho, morar nos Estados Unidos. Vai para lá para você ver. Somente nessa época agora, pegar frio de 17 graus, abaixo de 0. Você gelar Coca-Cola no sereno. Ai, que vontade de voltar para o Brasil. Então você só está falando isso porque perdeu. Então vamos ter muito cuidado com aquilo que a gente não valoriza. Tem gente que não valoriza nem a si próprio. Foi necessário um autor cristão escrever uma música para que todo mundo cantasse: quero que valorize o que você tem, porque a gente não valoriza. Eu só descobri o valor de cabelo quando eu estou perdendo os meus. Você está entendendo que a gente às vezes só valoriza quando perde? Eu só comecei a valorizar doces depois que eu contraí diabetes. Embora eu seja extremamente controlado, Felipe sabe disso. As tortas doces que a minha esposa faz para ele, eu fico só do zóio.
Ele mesmo fala, come, pastor. Não, muito obrigado, satisfeito. Então começa a valorizar o que você tem, porque um dia você vai ou pode perder. Já preguei isso muito. Já preguei também o seguinte: aquele que um dia foi enganado com os prazeres temporários da vida. Sim, a vida é um descortinar de prazeres, mas se você enfiar nesses prazeres loucamente, você pode um dia arrepender. O texto fala claramente que ele gastou dinheiro, grana com meretrizes, mas um dia elas conseguiram acabar com a grana dele. Então é nessa hora que a gente pensa, puxa, que mancada que eu dei, a ficha não caiu ainda. Escute mais. Quando tem dinheiro, tem amigos. Assim, quando acaba, também acabam os amigos. Eu estou filosofando? Ou eu estou falando o que acontece no dia a dia? Aquele que não valorizou a casa do pai. São mensagens que a gente já pregou, com esses títulos. Já ouvimos muitas mensagens, por exemplo, o pródigo que não saiu de casa, e foi pródigo. Estou esse tempo todo aqui, o senhor nunca matou um cabritinho para mim. Filho, presta atenção, tudo aqui é seu. Você não matou porque não quis. Você não comeu o cabrito aqui porque você não quis. Mas já é seu. Essa mensagem é o tipo da mensagem que só serve para você que tem uma igreja equilibrada, uma igreja boa de doutrina, uma igreja boa de pastores com bons exemplos à sua frente. Vai, já estou mandando, me perdoa, pastor Mateus, vai procurar outras igrejas por aí, para vocês verem que bagaceira. Vai. Valorize então o que você tem, o que Deus te deu. A honra que é pregada nesse púlpito, o respeito que é pregado nesse púlpito. Valorize. Já ouvimos mensagens sobre o simbolismo da roupa nova. Já ouvimos mensagens sobre o simbolismo das sandálias nos pés, um anel no dedo e etc. O pai o alimentava, o bezerro, e foi uma das mensagens que mais me impactou. O pai alimentava o bezerro cevado porque sabia que um dia poderia acontecer uma loucura dentro de casa. O dia que eu vi essa mensagem, eu falei, cara, eu nunca tinha entendido por esse lado. O pai tinha vários bezerros, mas ele começou a alimentá-lo, começou a fortalecê-lo, deixá-lo gordinho, e eu imagino o pai bater nas costas daquele bezerro e dizer assim, olha, um dia, eu vou precisar de você, para recuperar um filho, que estava perdido, e foi achado, estava morto, e reviveu. Deus falou assim com o Filho, Jesus Cristo, um dia, filho, você vai morrer para salvar esse monte de pródigos que existe por aí. O pai o alimentava diferente diariamente, sempre com a frase, estou te engordando, para que você seja o ponto alto da festa, do retorno do meu filho. Interessante, queridos, em toda essa história do filho pródigo, a gente perceber Deus nos dando interpretações como esta. Hoje, por exemplo, estamos pregando sobre a história ou sobre o prisma de outra interpretação. Observe que a expressão então caindo em si, que eu vou voltar lá no início, quando eu falei das fichas, então quando a ficha caiu,
é que o rapaz começou a perceber a besteira que fez. Ou seja, quando ele começou a abrir os olhos, ou abrindo a consciência, ou percebendo a besteira que fez, ou vendo o prejuízo com essa decisão infeliz, ou vendo o prejuízo com essa decisão precipitada, com essa decisão não pensada, por puro impulso natural. Ou eu estou falando inglês ou grego para vocês, não é assim que acontece? Apenas por uma repreensãozinha que recebeu na igreja de um diácono, estou saindo dessa igreja. E hoje nós vivemos esse turismo eclesiástico. Um sai de lá para cá, outro sai daqui para lá, outro sai para lá, outro sai para cá. A ficha não cai. Das besteiras que a gente vê nos dias de hoje. Tanto de gente que por nada abandona o pastor, abandona a igreja. Um dia desse aí eu fui meio exagerado quando eu falei assim: você não abandona sua esposa porque você tem um contrato chamado certidão de casamento. Abandona para você ver, metade dos seus bens ela leva. Vamos você ver. Você não abandona o seu país porque depende de um passaporte e com visto. Agora a igreja não tem passaporte nem visto, não tem carteira assinada, não tem certidão de casamento. Por isso você sai da igreja para lá e para cá, vai para aqui, para ali, para lá. Não tem compromisso. Mas nessa minha fala com essa pessoa, eu disse o seguinte: mas a casa do Pai é sempre a casa do Pai. Tem bezerro cevado lá. Tem abraço. Tem roupa nova. Desculpe, falei o nome de um conjunto aqui, né? Tem anel. Tem honra. Tem respeito. Escute, queridos, e eu gostaria que você desse um aplausozinho. Tem perdão contínuo. Casa do Pai é o lugar onde você nunca deveria ter saído, vendo o prejuízo com a decisão infeliz, precipitada, não pensada, por puro impulso. Quantos trabalhadores do meu pai, ele disse isso claramente e com testemunho real. Quantos trabalhadores do meu pai têm comida para comer, têm água para beber, agora eu estou aqui nessa magrela. Quantos trabalhadores do meu pai, só pelo salário, vivem uma vida muito melhor do que a minha. Foi só aí que a ficha caiu. Foi só aí que ele entendeu. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai, porque eu estou morrendo de fome. Tem muita gente que fica, ou melhor, pensando que vai dar certo, mas a ficha não cai. Eu tenho algumas lições para um meio da mensagem. Primeira lição: o filho pródigo se equivocou com seus conceitos de liberdade, com seus conceitos de autossuficiência, com seus conceitos de dependência e prazer. Eu falei a palavra equivocou. Para ele era essa a sua oportunidade de realização pessoal. Nos dias de hoje fazem a mesma coisa. Abandonam a casa do Pai, abandonam a igreja, abandonam os verdadeiros amigos e as amizades sadias. E observe que ele, esse rapaz, esse maluquinho, esse que tem uma caçarola na cabeça, estou chamando de menino maluquinho mesmo. Foi aí que ele caiu em si.
A Bíblia fala que foi nesse momento que a ficha caiu. Talvez você precise ouvir essa mensagem para que tua ficha caia também, né, filhão? Talvez você precise ouvir uma mensagem como essa, para você entender. Sob o título de um livro que eu li, um livrinho desse tamanhozinho assim. Floresças, onde está plantado. Abra os olhos. Não se engane. Para um pouco para pensar e refletir nas decisões que você tem tomado. Pare um pouco para analisar um pouco também. Por que sua vida espiritual é um relatório eletrocardiograma? Pare um pouco para ver por que você ainda é infantil espiritual. Pare um pouco para você analisar que você ainda está lá no conceito de Paulo. Paulo, quando foi referir-se aos coríntios, falou assim: eu só pude dar leite para eles porque não podem comer alimento sólido. São crianças espirituais. A Igreja Batista Missionária, a igreja que eu pastoreio, tem 36 anos. Tem criança usando literalmente fralda geriátrica. Até hoje. Aqueles crianção. O que foi, irmão? Eu vi uma mensagem na internet e o pastor lá me abençoou muito. O que ele pregou? Pregou que os anjos tiveram caso sexual com as mulheres daqui da terra, os filhos daqui da terra, e gerou os anjinhos. Falei, e você acreditou? Mas é porque é o pastor da internet. Eu falei assim, e o pai aqui que tem bezerro para você, até hoje você nunca prestou atenção nas mensagens que o seu pai aqui prega? Tanta criança. Cai a ficha. Aliás, olha para o irmão que está do lado e fala assim, está na hora de sua ficha cair. Vai falar, velho. Abra os olhos, para um pouco para pensar e refletir em decisões que você tem tomado. Receba uma balançada de Deus. Eu só imagino Deus pegando aqui, ó, nessa e nessa gola, e balançar e falar assim, abre o olho. Cai a ficha. Deixa de agir com as emoções, deixa de agir com os impulsos naturais. Deixa de agir e comece a raciocinar. Por essa razão, escute aqui agora. Estou no meio da mensagem. Por essa razão, podemos te ajudar usando 5 palavras. Quem gosta de anotar, é bom anotar. E essas palavras começadas com a letra RE. Alguém sabe para mim aqui o que significa a palavra RE? Hein? É isso mesmo. É. Então está na hora da gente começar a aplicar o RE em nós. Principalmente diante das bobeiras que nós já demos na vida. Querido, eu estou pregando para a igreja. Eu sou igreja, quer dizer, eu faço parte da igreja desde a minha infância. Já vi tanta bobeira na vida. Eu recordo que uma certa vez, escute isso aqui. Eu fui para a minha cidade, Vitória da Conquista, na Bahia. Período de férias de seminário. Eu recordo que um casal que me recebeu, casal antigo, queria ver aquele casal, sou Josué e a dona Ana. E aquele casal me recebeu com alegria, eu já formado, assim, fisicamente, estudando em seminário. Ela falou, Carlinhos, vou te mostrar uma foto. 40 adolescentes. Sabe quem é esse aqui? Fulano de tal. Eu tive a curiosidade de perguntar, cadê fulano de tal? Ah, infelizmente, deu cirrose hepática. Morreu. E esse aqui, fulano de tal? Quem é esse? Fulano de tal. Infelizmente,
deu esse negócio do pulmão aí. Efizema pulmonar, morreu. E essa menina aqui, infelizmente, embreou-se na prostituição, morreu com doenças venéreas. E esse aqui, fulano de tal, também está desviado. E esse aqui, esse é você, Antônio Carlos, um pastor. A ficha tem que cair cedo. Sabe por quê? Senão a gente vai ser contado na história como um daqueles que foi pródigo, que a ficha não cai. A sedução do mundo é muito grande. Agora que eu vou revelar minha idade, porque vocês achavam que... Vocês estão achando que eu tenho uns 42 anos. Esse ano eu faço 67 anos. Nunca me desviei dos caminhos santos do Senhor. Nunca bebi um gole de cerveja. Eu não sei o gosto daquele mijo de égua. Me casei virgem aos 26 anos de idade. A única mulher que eu conheço na vida, para mim, ela é Miss Universo. Lindaura Vieira Paixão. E até no arrebatamento, quando ouvi o toque da última trombeta, eu vou pegar na mão dela e falar, vamos, amor. Cheguei no shopping um dia, eu e ela, e uma moça olhou para mim e para ela assim, vocês estão juntos? Eu falei assim, há 42 anos. A ficha caiu antes de eu me tornar adolescente. A ficha caiu antes de eu me tornar um jovem. Nunca dancei, nunca fumei, nunca perdi noite. Mas também nunca deixei de aproveitar o que papai tem para mim. Tem tanto cabrito aí, ó, come. Eu já usufruí demais da vida cristã. Quer ver um piolho de congresso? Sou eu. Na maioria era para ver as mocinhas. Mas eu ia. Com certeza. Essa vida aqui na casa de papai é boa demais. Eu só ouvi um amém. Eu vou repetir. Essa vida na casa de papai é boa demais. Então, está na hora da gente usar os 5 Rés. Ré significa, essas duas letras têm grande significado. R-E. Ré é voltar, ação retroativa e recomeçar. Eu vou embora amanhã, mas eu sei que essa mensagem vai ficar no seu coração. Primeiro, Ré. Reveja. É ver outra vez. Reveja seus conceitos. Conceito de empoderamento hoje tem sido distorcido. A mulher hoje, para achar-se empoderada, ela virou uma piriguete. Então reveja isso aí, minha irmã. Que os seus joelhos sejam mais sensuais do que suas coxas. Reveja esse conceito. Reveja conceito do que é certo e do que é errado. E deixa eu falar algo aqui que é lei universal. O que é errado nunca vai ser certo. E o que é certo nunca vai ser errado. Hoje nós temos um presidente à frente do Brasil com conceitos trocados. Mas eu continuo sendo ainda Bolsonaro. Então reveja conceitos.
Parece que os conceitos hoje ficaram tão flácidos. E eu não tenho tempo para entrar em detalhes, porque você já sabe, já ouviu isso aqui no púlpito. Está na hora da gente rever conceitos. Talvez porque a gente não revê conceitos, é que a gente torna-se pródigo. Um bezerrão de todo tamanho aí para você comer. Mas você fica querendo comer lavagem. Reveja os seus conceitos. Conceito de família, reveja. Conceito de igreja, reveja. Conceito de liderança, reveja. E você vai ver que você aplicando o primeiro RE, que é reveja, sua ficha vai cair. E você vai mudar de vida. Quem aceita isso só diz amém. Amém. Segundo RE. Reata. Principalmente o que foi rompido. Ora, a expressão daquele jovem: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer: pai, eu quero reatar. Ele treinou no caminho e disse: eu pequei contra o Senhor e contra Deus. Reata. Reata com esse líder de célula que você já abandonou. Reata com seu pastor. Reata com seus amigos. Está na hora da gente parar, pensar, a ficha cair e você dizer: pequei, vou voltar. Reata o respeito aos superiores. Reata as amizades sinceras. O Salmo 1 dá uma dica: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Reata as verdadeiras amizades. Eu sei que nas faculdades nós somos muito deturpados pelas amizades, mas conselhos de ímpio. Reata os relacionamentos sadios. Completem para mim 1, 2, 3. Completem para mim a frase: diga-me com quem andas. Então reata. Terceiro R é revisa. Eu falei que o primeiro é reveja, o segundo é reata, o terceiro RE é revisa. Revisa aquilo que você parou de ver. Voltando sobre o Márcio Valadão, eu tenho uma admiração muito grande por esse homem, não só por ele ter sido meu professor de seminário, mas pelo exemplo de ministério que ele tem. Pela caminhada de sucesso ministerial que ele sempre foi. A Lagoinha sempre foi a grande igreja da nossa convenção. E o pastor Márcio Valadão, ele um dia olhou no espelho e começou dizendo assim: Márcio, que lindo que você é. Que olhos que você tem. E o mais interessante é que esses olhos ainda enxergam. Revisa. Comece a valorizar aquilo que você tem mesmo. Aquilo que você parou de ver. Eu tive um professor, ele é falecido, pastor Altair Monteiro. Chegou também a dar auxílios na igreja Getsemane. Professor de grego. E uma certa vez, a gente assim, averiguando as questões bíblicas: pastor, o ser humano perde, o homem perde a salvação? E ele era muito engraçado, ele tinha a vozinha também enjoadinha.
Olha, na verdade é o seguinte. Na Bíblia está escrito, conserve a tua coroa, porque Jesus está voltando. A minha está velha, está cansada, está gripada, mas eu conservo. Sabe qual a melhor mulher do mundo? É a sua. A mais charmosa do mundo é a sua. E teve uma vez que a melhor pastora do mundo, eu não sabia que estava dentro da minha casa. Nesses meus 43 anos de ministério, eu tive pastores que me auxiliaram. Muitos deles me traíram, me abandonaram. Um belo dia, final de semana, a minha esposa falou assim: Carlinhos, quero pregar domingo. Eu falei: Lindaura, para com isso, Lindaura. Domingo à noite, quem prega é o pastor sênior. Ela falou: mas eu quero pregar. Eu falei: Lindaura, presta atenção. Além de ser domingo, dia que só eu prego, é dia de ceia. Ela falou: mas eu quero pregar. Eu falei: Lindaura, presta atenção, Lindaura. Eu já estou com a mensagem esboçada há muito tempo. Ela falou: mas eu quero pregar. Eu falei: tá bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Priscila fez o louvor, eu dei os avisos. Irmãos, hoje, a pastora Lindaura vai pregar. 5 minutos que ela pregava, a igreja estava assim. 10 minutos que ela pregava, a igreja estava assim. 15 minutos que ela pregava, a igreja já estava assim. 20 minutos que ela pregava, a igreja já estava enxugando os olhos. 30 minutos que ela pregava, eu descobri que eu tinha uma pastora dentro de casa e eu não sabia. E eu pedi perdão à igreja. Desculpem se eu me emocionar. Falei: irmãos, eu tinha uma pastora que prega tão bem ou melhor do que eu. Tão ungida ou mais ungida do que eu. E tem mais, uma mulher que suporta meus roncos. Uma mulher que suporta minhas babas quando eu estou dormindo. E algo mais que só a flutuência pode entender. E nunca me traiu. Revisa. Vê de novo. Valorize. Seu pai, seu irmão maluco, está lá dentro, que não te observa, morre de ciúme de você, mas está dentro de casa. Olhe para o novo em suas emoções. Olhe para o que você pode chamar de retrovisor. Veja quem você era. E observe o que você é hoje. E saiba o que Deus vai fazer de você daqui para frente. Olhe para todas as direções, para todos os lados. Mas revisa, porque a ficha vai cair. Eu sou motorista de ônibus. Uma das coisas que eu aprendi lá na autoescola foi: olhe menos para frente. Olhe para os retrovisores laterais. Tenha pescoço mole. Isso mesmo, você fica o tempo todo assim. Até aquele que tem interno, porque você pode dar uma freada e aquela velhinha de 90 anos vem parar aqui no câmbio. Olhe. Olhe em todas as direções. Revisa isto em sua vida. Quarto RE. Reanima aquilo que está morrendo em ti. A esperança
principalmente da volta de Jesus. Queridos, se existe um pastor, está o Felipe ali, que vai me ajudar a dizer que eu falo isso mesmo. Se existe um pastor que quase todos os cultos da igreja fala sobre a volta de Jesus, sou eu. E mais do que nunca agora, recentemente, quando a nova ordem mundial já fez uma agenda de 2023 a 2030. Escute, Jesus está voltando. Reanima. Você não vai ficar aqui para conviver com o anticristo. Você vai para as bodas do Cordeiro. Lá vai ser uma festa tão grande que eu já sugeri Jesus comprar uma máquina de Coca-Cola. Como é que faz festa sem Coca? Bodas do Cordeiro sem Coca? Não, não tem. Mas isso tem que ficar centralizado aqui, olha. Jesus está voltando. Reanima a alegria e a comunhão da igreja. Sobre essa comunhão da igreja e a alegria de estar aqui, atrai as bênçãos de Deus. Quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce na cabeça, cabeça para barba, barba para gola, gola para as vestes do sacerdote. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que diz assim, olha, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Comunhão da igreja. O salmista falou, quem me dera, Senhor, que eu pudesse morar no templo. O salmista queria dizer o seguinte, arrumar um colchonete, colocar ali no canto. De um lado uma garrafa PET de água, pacote de biscoito, creme cracker, só para não precisar ir em casa comer. Ficar aqui dentro da igreja, aqui dentro da igreja, aqui dentro da igreja. Não despreze a comunhão da tua igreja. Eu sou muito igrejeiro, eu falei no início da mensagem. Eu sou muito familiar, eclesiástico. Eu gosto muito de igreja. Minhas mensagens é só para a igreja. Minha esposa diz que eu sou evangelista, mas eu acho que não, eu sou mesmo, é pastoral. Igreja tem uma chancela. Escute, e aqui eu quero aplauso. Igreja tem uma chancela. E essa chancela foi dada por Jesus Cristo, quando Ele disse, nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Reanima a fé sustentadora e o amor como um brasa na tua vida. E o último R é retira. Retira as distorções gritantes em sua vida. Retira o ódio, retira o senso de vingança. Retira a raiz de amargura. Retira a desconfiança. Eu sou daquela época, hoje eu não canto mais, porque os jovens da minha igreja cantam tanta música nova, que eu já perdi como que canta as músicas do cantor cristão. Eu já não sei mais como que é. Não. Existe ainda? Existe, né? Então tá bom. Mas o hino 381, eu só lembro também dele por causa da BR, 381. Tem uma frase muito interessante. A frase é, onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor. E meu pastor, todo pastor sabe, quando a ovelha está má, somente quando a gente era adolescente, brigava com outra adolescente, por causa daquela menininha, aquela que chegou com o cabelinho lisinho. Então, meu pastor, irmãos, vamos cantar o hino 381. Ficava olhando para mim, onde houver disco. Ele cantava só para mim. Ai do amor. Então, está na hora da gente lançar fora, retirar o ódio,
o senso de vingança, a amargura, a desconfiança. Somos uma família. Somos o corpo de Cristo. De acordo ou fazendo aquilo que o pastor Mateus falou comigo, não passa do meio-dia. Eu vou dar a conclusão. Voltarei para o meu pai. Olha que expressão linda. A ficha já caiu, papai. É como ele chegasse assim para o velho e falasse assim: velho, aqui ó, caiu mesmo a ficha, não tem jeito não. O lugar de confiança é aqui em casa. O lugar de firmeza é aqui em casa. O lugar de segurança é aqui. Voltarei para o meu pai. Foi a expressão daquele jovem quando a ficha caiu. O voltar para o lugar de onde jamais deveria ter saído. Até mesmo porque não tem nada registrado que alguém te excluiu, te escorraçou, te mandou embora dessa igreja ou de outras igrejas. Pastor, por mais falho que seja, ele tem ainda o senso de arrebanhar. Eu nunca vi um pastor falar assim: a partir de hoje eu não quero mais te ver na igreja, sai por aquela porta, por favor. Nunca vi um pastor fazer isso. Olhe para alguém que está ao teu lado e fala assim: o seu lugar é aqui. Eu falei, mas eu peço perdão e eu vou pedir para haver uma correção, porque o pastor Felipe, ou melhor, o pastor Mateus, colocou a mão no ombro do pastor Felipe e falou assim: o seu lugar é aqui. Cara, volta para o lugar de onde você jamais deveria ter saído, até mesmo porque ninguém te tirou daqui. Cair em si daquele jovem foi o momento certo. Não deixe as coisas piorarem para você cair em si. Foi no momento certo, quando ele percebeu que não tinha mais pão com mortandela e com presunto, mussarela, todo dia, já pronto na mesa. Ele falou: gente, aqui não é o meu lugar. Quando ele viu que não tinha mais cama forrada, lençol passado, cheirando, ele falou: não é meu lugar aqui. Quando você vê que a coisa está ficando ruim, reconheça. Talvez seja a sexta palavra que eu não falei, começada com R e E. Reconheça da pior escolha que você já fez. Foi sair de perto da casa do Pai. O cair em si daquele jovem foi no momento certo. A atitude imediata foi voltar. E aqui eu tenho algumas ênfases. Primeira, volta para a segurança que só se encontra no lugar que Deus te plantou. Olha outra expressão: volta para onde tem alimentação sadia e farta. É na igreja. É aqui. Eu posso não ser o melhor pastor de Patinga. Eu posso não ser. Mas eu me comprometi comigo mesmo de nunca entregar uma mensagem na igreja que não seja extremamente bíblica. Porque eu sou pastor, não sou coach. E essa desculpa, membro da minha igreja não tem. Ele pode até sair para outra. Aliás, eu estou cercando para eles não saírem mais. Se eles vão para outra igreja que tem telão, a minha já tem. Se estão indo para uma igreja que tem luz vermelha e amarela, a minha também está tendo. Que é para não sair mesmo. Ah, eu moro longe. Eu tenho ônibus de graça para você.
A minha igreja chegou a ter 16 ônibus. Vou vendendo os mais velhos também, aí só tem 13 hoje. Ai, pastor, seria tão bom a gente ter um programa de rádio. Calma, não sai da igreja por causa de programa de rádio, não, que a igreja tem uma rádio. Aliás, uma não, tem duas. Uma em Patinga e outra em Ouro Branco. O que está faltando? Ah, não, sinceramente, o senhor está muito velho, 67 anos de idade, não tem problema, eu já levei Felipe. Eles não têm de que reclamar. A gente não vê esse departamento infantil crescendo, não tem problema, a Priscila já colocou 5 no mundo, crescer e multiplicar, encher o departamento infantil. Eles não têm desculpa. Queridos, mas as desculpas são várias e prejudica aí sua caminhada cristã. Hoje a ficha vai cair. Volta para onde tem alimentação sadia, farta, a sua casa. Volta para o seu lugar de origem. Qualquer outro lugar que seja privilegiado não é o seu lugar, não é a sua conquista. Me permita eu falar sobre conquista, só para eu dar um exemplo, e os exemplos que eu dou sempre é de dentro da minha casa, para evitar o mesmo falar que eu estou dando indireta. Mas quando eu construí a minha residência, foi no ano de 90, a minha loja de noivas, loja da minha esposa. Quer dizer, a loja da minha esposa é minha. Nós ganhamos muito dinheiro, mas muito dinheiro. Houve um sábado que nós tivemos 40 vestidos de noivas alugados. Teve um sábado, que nós tivemos 72 ternos alugados. Esse terno aqui era da loja. Agora é meu. E eu construí uma casa, escute, não é exagero não, o Felipe está aí, para não deixar eu mentir sozinho. Eu construí uma residência de 560 metros quadrados. Eu fiz um quarto só para o menino, porque eu achava que Priscila vinha menino. Banheiro externo, porque o homem sai para qualquer lugar. Mas eu construí um banheiro todo florido, bonitinho assim, porque eu achei que ia ser um menino e menina. Como nasceu 2 meninas, a Priscila mais largada ficou com um banheiro de menino. Mas a Ludmila, toda florida, o banheiro dela era colorido, azulejo pintado à mão. Era o quarto dela. O quarto dela era tão chique que quando chegava pastor lá em Patinga para pregar na minha igreja, a gente tirava a Ludmila de dentro do quarto. Ô Lud, deixa o pastor Jorge Linhares dormir aqui. 1, 2, 3, vários pastores. Até o dia que ela me chamou. E pai conhece a filha. Quando ela vermelha isso aqui assim, ó, ela fica só com isso vermelho assim, é porque está chorando. Ela chegou com os olhos vermelhos. E falou, pai, quando chegar pastor de fora aqui, leva para o hotel tal, mas não põe mais no meu quarto, não. Porque o meu quarto é a minha conquista. Aí a ficha caiu aqui. Só tem um pastor que quando vai lá, fica nesse quarto onde outro parecido. É o Mateus. Mas também ela está há 5 anos nos Estados Unidos. Essa igreja é ótima, viu, Mato? Você me falou, você falou assim, não, o povo lá é hilário. Sua conquista, vou repetir, é a casa do seu pai. A ficha tem que cair, filho. Sai não. Volta para o único lugar onde você é valorizado. Se você ficar desviado 1 semana, tem um grupo ali assim com balinha de menta,
só esperando você para fazer assim: seja bem-vindo. Ali. Volta para o lugar que você é valorizado. Tem igreja que você chega que ninguém sabe que você está visitando. Aqui não. Aqui é a casa do Pai. Aqui tem boi gordo. Oh. Eu não quero que ninguém olhe para os lados. Volta para o único lugar que você é valorizado. Por último, volta para quem realmente te ama. A família biológica te ama. A família cristã te ama. Pode ter muitos defeitos, mas é nela que você vai encontrar suas origens e sua herança de volta. Pare um pouco com sua autossuficiência. Ela pode te deixar equivocado. Cai em si. Deixa a ficha cair e volte atrás. Deus está nessa coisa. Vou falar assim: Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Mas volta, porque tanto Deus como esta igreja te ama para valer.